Meus caros, muito bom dia. Retomando as nossas atividades, antes de mais nada, eu queria cumprimentar aqui o Gustavo. Eu tinha entrado aqui no nosso link às 7 horas da manhã, só que daí o que eu fiz? Como eu tinha de gravar essa nossa aula de hoje, eu me mantive vinculado à sala e fui cuidar das outras coisas aqui da vida. Fui limpar o cocô dos gatos, pôr a comida deles, fazer todas as atividades diárias. Aí o Gustavo muito gentilmente cumprimentou e eu não estava aqui na frente do computador para responder. Então, Gustavo, muito bom dia para você. Bom Bom dia, dia, professor. Lídia. Tranquilo, É isso aí. relaxa. Eu falei, vai que ele tenha ficado bravo, falou, pô, professor, cumprimentei o professor, esse cara é mal educado, mas não é que eu estava fora não estava na frente do computador Não, naquele momento. imagina. Mas tínhamos que gravar a nossa aula de hoje. Bom, e hoje nós vamos falar a respeito das fundações, artigo 62 a 69 do Código Civil, numa aula bastante ligeira, bastante tranquila, bastante leve, aliás, como é a tônica desse final de semestre. Eu vou começar a compartilhar com vocês, então, a minha tela, para prosseguirmos nas nossas atividades. Um minutinho só. Muito bem. Na nossa aula imediatamente anterior, nós tivemos a oportunidade de falar a respeito das associações. Então, não sei se vocês se recordam, não custa nada recordar isso. É, Quando nós somos apresentados ao mundo das chamadas pessoas jurídicas, nós estamos aí diante de um universo que vai ser explorado por um pool de disciplinas, né? Algumas delas, algumas das pessoas jurídicas, serão abordadas pelo direito público. Então, quando nós vamos ao artigo 41 do Código Civil, e lá se fala em União, Estados, Distrito Federal e municípios, essas quatro pessoas políticas não são chamadas apenas de pessoas jurídicas, são conhecidas como pessoas políticas, porque além de terem patrimônio próprio, receitas próprias, servidores próprios, eles contam também com capacidade normativa, com a competência para editar novas normas jurídicas. Competência essa que acaba sendo delegada pela própria Constituição Federal e, respectivamente, também pelas outras ordens de emanação da manifestação política fundamental, como, por exemplo, as constituições estaduais e as leis orgânicas municipais. No que diz respeito bom, e essas matérias serão abordadas pelo direito constitucional. Também será abordada pelo direito constitucional, serão abordadas duas pessoas jurídicas de direito privado, as organizações religiosas e os partidos políticos, em virtude do fato de que elas apresentam uma vinculação profunda e umbilical com o exercício das liberdades de convicção religiosa e de manifestação e exteriorização da vontade política. Por isso, essas duas pessoas jurídicas de direito privado acabam sendo deslocadas do direito privado propriamente para o direito público, são pessoas jurídicas de direito privado, mas que exercem funções de direito público nobilíssimas e, em função disso, submetidas a uma regulamentação diferenciada. No que diz respeito a algumas pessoas jurídicas de direito público, como as autarquias, associações públicas e certas entidades de caráter público criadas por lei, como algumas fundações, instituídas com dinheiros públicos e que se movimentam segundo a cadência do direito público, então elas fazem licitações, elas têm servidores estatutários. Essas pessoas jurídicas serão estudadas pelo direito administrativo, que é um direito subordinado ao texto constitucional, é um direito fundado em legislação e normatização infraconstitucional, e do qual, aliás, não se afastarão algumas pessoas jurídicas que compõem a administração indireta, mas que estão submetidas a um regime jurídico de direito privado. Então, algumas fundações que são instituídas com dinheiros públicos, mas que desenvolvem atividades muito próximas ao setor privado e, portanto, estão submetidas a regime jurídico de direito privado, para que não haja nenhuma espécie de privilégio competitivo ou prejuízo competitivo a outras entidades que desenvolvam atividades congêneres, como, por exemplo, atividades educacionais. Então, essas fundações públicas, elas fazem parte da administração pública indireta, no entanto, giram segundo a cadência do direito privado. Seus funcionários são seletistas, e assim por diante. Estão submetidas ao Código Civil, no mais das vezes. Bem como a sociedade de economia mista e as empresas públicas, que se diferenciam em virtude da participação de capital particular na sociedade de economia mista,
ao passo que realmente existe participação única, exclusiva de capital público nas atividades industriais, comerciais, produtivas, desenvolvidas por meio das empresas públicas, mas sempre sem qualquer espécie de vantagem competitiva, vedada constitucionalmente, e por isso, tanto as sociedades de economia mista quanto as empresas públicas se submetem ao regime jurídico de direito privado. Mas são estudadas pelo direito administrativo, são absorvidas, porque fazem parte da administração indireta. No âmbito do direito internacional público, vocês vão estudar com o professor Rui Décio Martins, bom, direito constitucional, direito administrativo, com os professores Roberto Bahia e Denise Awad, em direito constitucional, e direito administrativo com o professor João Antônio dos Santos Neto, a professora Priscila Sparapani, que fazem um belíssimo trabalho em direito administrativo. As pessoas jurídicas de direito internacional público, ou direito público externo, vocês estudarão com o professor Rui Décio Martins, em direito internacional, estados estrangeiros e organizações internacionais. Restam-nos, então, as pessoas jurídicas de direito privado, sendo que 2 delas já acabaram sendo desviadas, né, para o caminho do direito constitucional, as organizações religiosas e os partidos políticos. Então, aqui nós teremos como remanescentes, de um lado, as empresas individuais de responsabilidade limitada e as sociedades, que vão ser abordadas pelo direito empresarial. Mas, professor, as sociedades, elas não podem realmente ser disciplinadas pelo direito civil? Claro que podem, haverá sociedades civis, a sociedade simples. No entanto, existe um tópico do curso bastante extenso na disciplina de direito empresarial, devotado especificamente ao direito societário. Por isso que a disciplina das sociedades acaba sendo, vamos dizer assim, dragada, atraída pelo direito empresarial, e vocês não terão apenas um encontro para falar sobre sociedades, mas terão a oportunidade de trabalhar essa matéria ao longo de praticamente 1 ano do curso de graduação de vocês. E as empresas individuais de responsabilidade limitada, umbilicalmente, estão vinculadas à noção de empresarialidade. Restam-nos, então, no direito civil, as associações e as fundações. Na verdade, aqui nós vamos ver que a disciplina das fundações também é bastante enxuta, nós vamos encontrar 8 artigos fundamentais, e, em certa medida, tudo aquilo que foi dito a propósito das associações acaba se aproveitando em alguma proporção no que diz respeito às fundações. Por quê? Bom, porque a tríade fundamental relacionada às pessoas jurídicas de direito privado corresponde às sociedades, às associações e às fundações. As associações estão nessa posição intermediária. Elas têm um quê de próximo às sociedades e um quê de próximo às fundações. As associações são próximas das sociedades na medida em que correspondem também ao universitas personarum, a agrupamentos de pessoas, conglobados, reunidas, com o propósito de atingirem um determinado fim, um determinado escopo. O que diferencia as sociedades das associações é a natureza lucrativa ou não do escopo. Se o escopo for lucrativo, nós estamos diante de uma sociedade, se o escopo for não lucrativo, estaremos diante de uma associação. Mesmo as sociedades simples acabam tendo escopo lucrativo. A única diferença é que elas não estão organizadas numa estrutura empresarial. Mas nas associações, realmente não existe nenhuma espécie de escopo lucrativo, sendo que o seu fim pode ser um fim altruístico, um fim religioso, pode ser um fim educativo, um fim cultural, um fim esportivo. Os fins podem ser os mais variados, desde que não sejam fúteis. E aqui, é importante repisar que, não havendo finalidades lucrativas, a associação se aproxima da fundação. Nisso, ambas destoam da sociedade. Mas o elemento que torna as fundações inconfundíveis com as associações é que nas associações prevalece o elemento personalístico. Então, são várias pessoas reunidas em torno de um propósito comum, definido por elas próprias. Em virtude da regra da intransmissibilidade da posição de associado, claro, que admite construção em sentido contrário por parte dos próprios associados, nós vimos isso na aula passada, eles podem estabelecer que a posição de associado poderá ser transmitida, poderá circular, mas de ordinário isso não se verifica, salvo engano, o artigo 56 do Código Civil, mas em função dessa intransmissibilidade ordinária, se estabelece um vínculo personalíssimo entre os associados, de modo que, com a morte dos associados, a associação tende a se extinguir.
No que diz respeito às fundações, o elemento que acaba estando adstrito à consecução de um determinado fim acaba sendo um patrimônio, acaba sendo um objeto. E nessas circunstâncias, nós estamos em uma situação parecida com as associações, diante da inexistência de escopo lucrativo, mas distantes das associações, porque aqui o elemento personalístico acaba sendo secundário. Morto o dirigente de uma fundação, provavelmente será ele substituído de maneira relativamente célere e sem grande prejuízo para o desenvolvimento da atividade fundacional. Puxa, por quê? Não era uma pessoa querida e estimada? Não, lógico que é uma pessoa querida e estimada. No entanto, nós estamos aqui a falar de um patrimônio que foi devotado por uma personagem chamada instituidor para um determinado fim. Exatamente por força dessa vinculação do patrimônio, da Universitas Rerum, da universalidade de coisas, ou da Universitas Bonorum, da universalidade de bens para um determinado fim, esse complexo patrimonial comprometido com uma determinada finalidade não lucrativa, é que nós teremos na fundação um elemento que se aproxima da associação, mas em certa medida também dela se diferencia. Se aproxima porque nós estamos diante de finalidades não lucrativas, mas se diferencia em virtude do protagonismo do elemento objetivo, do elemento patrimonial, em detrimento do protagonismo do elemento subjetivo, do elemento personalístico, do aglomerado, da congregação de pessoas que prevalece no seio associativo. Eu tinha observado algo a vocês na última aula que se repete com relação às fundações. É importante destacar. Todas as pessoas naturais, todas as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, todas, sem distinção, precisam ter uma situação superavitária. Talvez em determinados momentos bastante específicos, como numa retração econômica, numa situação sui generis como essa da eclosão da pandemia, que nós esperávamos que fosse contornada ainda no ano 2020, vai se arrastando para que venha a ser contornada tão somente agora nesse ano 2021, todos esperamos. Mas, em função dessas intercorrências absolutamente inesperadas, é justificável que, durante um exercício, por exemplo, uma pessoa jurídica acabe apresentando déficit. Isso é absolutamente razoável. No entanto, na medida em que esses déficits acabam se repetindo e acabam sendo compreendidos com certa naturalidade, nós estamos migrando para uma situação patológica e que mais cedo ou mais tarde pode redundar na extinção precoce da pessoa jurídica, na sua insolvência, em se tratando de atividades empresariais, na quebra, na falência do empresário. Há que se tomar muito cuidado com relação a isso, porque mesmo as associações, mesmo as fundações, mesmo uma autarquia como a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, que não tem fins lucrativos, precisa ter superávit, é uma questão de equilíbrio fiscal. Eu, na minha casa, posso ter as melhores intenções do mundo. Posso querer proporcionar a melhor vida do mundo para minha esposa, para minha sogra, para os meus filhotinhos, mas se eu estou ultrapassando o limite das minhas receitas no momento em que faço as minhas despesas, existem duas alternativas. Ou eu lanço mão de novas receitas, ou eu acabo adquirindo novas receitas para fazer frente a essas despesas aumentadas, ou então eu preciso realizar determinadas espécies de cortes de gastos. Caso contrário, a matemática não faz concessões. Realmente, nós estaremos num cenário que, num primeiro momento, pode ser compreendido com certa naturalidade, mas que, no médio e no longo prazo, acabam se tornando insustentáveis. Por exemplo, em 2019, eu me mudei com a minha família aqui para São Bernardo do Campo. E aí nós acabamos fazendo uma reforma no imóvel que nós ocupamos. Claro que essa reforma acabou, em certa medida, desequilibrando o orçamento durante aquele exercício de 2019. Ah, professor, quer dizer então que só porque impactou no orçamento de 2019 você não ficou preocupado? Não, como eu sou uma pessoa que tem finanças bastante modestas, é claro que eu fiquei preocupado, mas sabendo e ciente de que aquela situação era uma situação sui generis, que não iria se repetir nos exercícios subsequentes, é claro que
eu encarei isso com certa naturalidade. E nos exercícios subsequentes, a situação volta à normalidade. É como aquela história, né, de que entre o final, entre o Natal e o Ano Novo, as pessoas acabam se empanturrando. Isso é absolutamente natural. O grande problema é que a pessoa faz não entre o Natal e o Ano Novo, mas entre o Ano Novo e o Natal, né? Essa é a sua dieta problemática, não a da última semana do ano. Da mesma forma, excepcionalmente podem surgir situações em que o déficit seja compreendido com certa naturalidade, mas no longo prazo, no médio prazo, isso não pode se perpetuar. Caso contrário, a pessoa jurídica tende a se extinguir. Seja uma pessoa jurídica com fins lucrativos, seja uma pessoa jurídica desprovida de fins lucrativos, tá bom? Bom, agora eu vou analisar com vocês os artigos 62 a 69, fazendo novamente uma ressalva. Na verdade, é uma ressalva diferente, mas semelhante àquela que foi feita na aula imediatamente anterior. Com relação às associações, houve alteração com relação a 4 artigos, 54, 57, 59 e 60, por força da Lei 11.127 de 2005. Em matéria fundacional, também houve alteração de vários artigos, mas por força de uma lei 13.151 de 2015. E aí eu sugiro a vocês que tomem um pouquinho mais de cuidado, porque se estiverem utilizando manuais anteriores a 2015, o que é absolutamente razoável e compreensível, eu sou entusiasta do compartilhamento desses manuais. Então, às vezes um familiar já fez o curso de Direito, um amigo já fez o curso de Direito, eu sou entusiasta da utilização de bibliotecas, então eu jamais faria qualquer espécie de juízo de censura a esse propósito. Mas, se esse manual que está sendo utilizado por você acaba sendo anterior a 2015, faça alguma espécie de acompanhamento um pouco mais cuidadoso das mudanças legislativas, preste bastante atenção no que diz respeito à análise que vai ser empreendida a propósito dessas regras, porque realmente nós estamos diante de algumas disposições meio que inovadoras porque são próximas em relação a nós, muito mais próximas do que o Código de 2002, mas meio que inovadoras porque já estamos falando de inovações que ultrapassam quase 6 anos, né? Muito que bem. Está dito no artigo 62 caput do Código Civil, que é um artigo, o caput é muito instrutivo. Para criar uma fundação, o seu instituidor fará, por escritura pública ou testamento, dotação especial de bens livres, especificando o bem ou fim a que se destina e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la. Quando se diz para a criação, você está dizendo que essa providência fundamental do gerador da fundação, chamado de instituidor, não é fundador, pessoal. Não, já falei disso a vocês, no segundo encontro que nós tivemos na aula de número 8. Não, quem cria uma determinada fundação é o chamado instituidor. Fundadores são os sócios ou associados que fazem parte do quadro associativo, do quadro social, desde o princípio, desde a origem daquela entidade, né? Nas pessoas jurídicas, nas associações ou sociedades abertas ao ingresso de novos sócios. Nós teremos associados ou sócios originários ou primígenos e associados ou sócios ingressantes. Esses originários ou primígenos são chamados de fundadores. Então, um instituidor quer criar uma determinada fundação. 2 alternativas se apresentam a ele. Ou ele já vai conseguir verificar os efeitos dessa fundação crianda enquanto vivo estiver, e aí assim ele lança a mão de uma escritura pública de doação, ou então ele deixa para que esses frutos se produzam após a sua morte, e ele cria a fundação, busca a criação de uma fundação por meio de um testamento, pela via testamentária. Aqui, não basta a instituição testamentária e tampouco a escritura pública de doação para que estejamos diante de uma fundação imediatamente criada. Não, será necessária a observância de todo um rito. Então, num primeiro momento é feita essa espécie de dotação por parte do instituidor. Então, no testamento, na escritura pública de doação, ele diz: quero criar uma fundação tal. E, nesse caso, para tanto, eu estou restringindo, estou separando determinados bens do meu patrimônio. Essa separação de bens do patrimônio do doador se faz com relação, do instituidor, se faz com relação a bens livres, bens desembaraçados, que não possam estar onerados, nem mesmo por direitos constituídos pelo próprio instituidor, em favor de terceiros. Imaginem só, eu, Estevam,
Celebrei um contrato de mútuo, um contrato de empréstimo como instituição financeira, e a instituição pediu a concessão de uma hipoteca sobre um determinado bem imóvel. É claro que eu pretendo pagar esse empréstimo. No entanto, enquanto não for feito o pagamento integral do empréstimo, a garantia não estará liberada. Sim, continuo sendo proprietário do imóvel hipotecado, mas no momento em que eu acabo afetando este imóvel para a constituição de uma fundação, em certa medida eu estou frustrando os interesses da credora hipotecária, né, da instituição financeira. Então aqui o legislador diz, não, precisam ser bens livres, não podem estar afetos à constituição de uma garantia de terceiro pelo próprio devedor. E também não podem ter sido afetados a garantia de um potencial crédito no contexto de uma ação de execução, por exemplo. Então, eu estou aqui dando minha aula, de repente o oficial de justiça chega e acaba efetuando uma penhora. Ato contínuo, terminada a aula, falou, quer saber, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma fundação com esses bens penhorados. Se não vão ficar para mim, então ficarão para a fundação, não ficarão para o meu credor. Posso fazer isso? Não posso. São bens que não estão livres, não estão desembaraçados. Então, somente bens livres podem estar afetados à consecução de uma determinada finalidade. E a definição do fim fundacional, do escopo fundacional, será um fim educativo, será um fim altruístico, um fim filantrópico, fim religioso, se vai ser um fim desportivo, se vai ser um fim científico. Quem define isso é o próprio instituidor. Ah, então ele vai descer e regular as minúcias da fundação? Não, não necessariamente, melhor dizendo. As minúcias da atuação da fundação dependerão da elaboração de um estatuto, e esse estatuto pode ser elaborado de mão própria, pelo próprio instituidor, ou então ele pode ser elaborado por um terceiro incumbido, são os chamados estatutos fiduciários, estatutos incumbidos, mencionados por mim a propósito da análise do artigo 65 do Código Civil. Então, no mais das vezes, eu não recomendo que o próprio instituidor faça o estatuto. Não necessariamente porque às vezes não dispõe do conhecimento jurídico indispensável, mas mesmo que disponha, ele não tem a neutralidade, a imparcialidade típica de um profissional do direito para poder retirar das disposições determinadas considerações de ordem subjetiva e que não fazem parte de um estatuto fundacional, de um corpo de regras jurídicas que deve nortear o funcionamento de uma fundação. Mas, de toda forma, não é proibido, não. Se o instituidor, ele próprio, quiser elaborar o estatuto, ótimo. E aí, depois de realizada a dotação, por meio do testamento da escritura pública de doação, depois de elaborados os estatutos, esses estatutos serão submetidos à aprovação da autoridade pública, do Ministério Público do Estado. E depois de aprovados pelo Ministério Público do Estado, se houver alguma intercorrência, o Ministério Público não concordar com os termos de alguma cláusula, de algum artigo do Estatuto, haverá a possibilidade de sua reformulação, de seu aditamento, ou havendo uma espécie de desentendimento visceral entre o responsável pela elaboração do Estatuto e o Ministério Público, eles não chegam a uma solução, haverá a possibilidade de recurso ao juiz, e o juiz decidirá se a recusa de aprovação do Ministério Público é plausível, é justificada, ou se acaba prevalecendo a versão apresentada pelo elaborador do Estatuto. E depois de aprovado o Estatuto, será levado o ato constitutivo a registro, com finalidade de que a pessoa jurídica acabe por ressurgir. Então, ela só surge no momento do registro. Não basta esse ato inicial de dotação para que a pessoa jurídica surja, acabe nascendo. E aqui, exatamente essa espécie de alusão, que acaba sendo indiretamente feita logo no início do caput do artigo 62, para criar uma fundação. Não se cria uma fundação ipso facto, imediatamente por meio do testamento, ou imediatamente por meio da escritura pública de doação. Aqui o legislador, a meu ver, bastante infeliz, ele diz, fará por escritura pública o testamento. Não, mas não existe escritura pública. Existe escritura pública de compra e venda, existe escritura pública de doação. Por exemplo, se eu chego para minha esposa e digo, Elaine, por favor, pega para mim uma garrafa na geladeira. Aí ela abre a porta da geladeira, tem 4 garrafas. Ela fala, qual garrafa? Eu falo, a garrafa, claro. Ela fala, mas meu Deus do céu, tem 4 garrafas, garrafa de vinho.
garrafa de refrigerante, tem uma garrafa de água, tem uma garrafa de urina. O Estevão tem que ir ao laboratório fazer o exame, está acumulando aqui a urina, fazendo xixi na garrafa um dia. Qual das garrafas é para levar? Bom, se o Estevão é assim, ríspido com ela, deveria colocar o xixi, né, no copo d'água para o Estevão. Mas, na verdade, compreendo, o que interessa para que eu consiga acertar na garrafa que eu quero é o conteúdo, não o continente. Do ponto de vista do continente, são 4 garrafas idênticas. Não é a escritura pública, é a doação consubstanciada em uma escritura pública, é a compra e venda consubstanciada em uma escritura pública, é a outorga de poderes de representação, a procuração consubstanciada em uma escritura pública. Essas manifestações de vontade podem, muitas vezes, estar instrumentadas em instrumentos particulares, em contratos celebrados no escritório de advocacia. Mas, em alguns casos, é necessário que esses contratos sejam dotados de uma forma solene, e essa forma solene corresponderá à escritura pública lavrada por um tabelião. Para a criação da fundação, então, se faz necessária a observância dessa formalidade maior. O parágrafo único do artigo 62 acabou sendo objeto de uma reformulação por força da Lei 13.151 de 2015. Quando nós analisamos, ali está dito o seguinte: a fundação somente poderá constituir-se para fins de: inciso 1º, assistência social; inciso 2º, cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; inciso 3º, educação; inciso 4º, saúde; inciso 5º, segurança alimentar e nutricional; inciso 6º, defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável; inciso 7º, pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas, modernização de sistemas de gestão, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos. Inciso 8º, promoção da ética, da cidadania, da democracia e dos direitos humanos. Inciso 9º, atividades religiosas. E inciso 10º foi vetado. Puxa vida, professor, mas esse rol é um rol exauriente? Bom, pode até parecer exauriente, não sei. Para mim, não é exauriente. Existem determinadas espécies de finalidades que não são fúteis, são fins altruísticos ou são fins de interesse coletivo e que não acabam sendo contemplados aqui. Por exemplo, a tutela do patrimônio arquitetônico, a tutela do patrimônio paisagístico, que se fala até em tutela do patrimônio histórico, né? Então o arqueológico estaria subentendido, mas o patrimônio paisagístico, o patrimônio arquitetônico não está tutelado. E aí, professor, será que eu posso criar uma fundação para tutelar o patrimônio arquitetônico sem que esteja enquadrado num dos incisos do parágrafo único do artigo 62? A resposta parece ser em sentido negativo. Por quê? Porque existe uma palavrinha muito poderosa no parágrafo único do artigo 62, né? A fundação somente. Então, só posso criar fundação para essa finalidade, para esse propósito. Puxa vida, professor, e o que acontece agora com a fundação, com a tutela de patrimônio arquitetônico que a gente pensava em criar? Bom, na verdade, como eu disse a vocês, aparentemente existe uma restrição oriunda desse somente. Mas, na verdade, a meu ver, aqui nós estamos diante de uma inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade do artigo 62 como um todo? Não. Inconstitucionalidade do parágrafo único como um todo? Não. Inconstitucionalidade dos incisos? Não, não, não. Só desta primeira expressão constante do parágrafo único e mais especificamente da palavra somente. Se não estivéssemos diante de somente, se estivesse dito assim, a fundação poderá constituir-se para fins de, e aí se falam os diversos fins, omitida alguma coisa de um legislador que não é onipresente, não é onipotente, também não é onisciente, o que nós poderíamos fazer? Nós poderíamos incrementar esse rol. Não seria um rol taxativo, seria um rol meramente exemplificativo, e que poderia ser ampliado graças à interpretação extensiva ou analogia. Que bem, professor, mas com base em que você vai sustentar essa espécie de inconstitucionalidade da palavrinha somente, apenas da palavra somente, somente do somente, me perdoe o trocadilho, no parágrafo único de 62. Bom, existe um dispositivo, um inciso do artigo 5º da Constituição, que prevê a chamada liberdade de associação. Aí o aluno diz, não, professor, o senhor não tadinho, deve estar tomando cachaça antes da aula. Associação foi na aula 9, na aula 10 nós estamos falando de fundação. Eu sei, mas quando o legislador constituinte emprega determinadas expressões típicas de direito privado, não necessariamente a alusão que ele faz diz respeito ao conteúdo específico, em sentido estrito do direito privado. Quando se fala
em função social da propriedade, não se está, a meu ver, falando exclusivamente do direito de propriedade, mas de todas e quaisquer espécies de direitos civis, de direitos patrimoniais. Quando se fala em liberdade de associação, se está falando na liberdade não apenas de criar uma associação desprovida de fins lucrativos, mas também a liberdade de criação de uma sociedade. A liberdade de criação de quaisquer espécies de pessoas jurídicas para o desenvolvimento de fins lucrativos ou para o desenvolvimento de fins não lucrativos. Por isso, no momento em que esse somente acaba sendo inserido e acaba servindo como obstáculo para um exercício de uma liberdade constitucional, a meu ver, nós estamos diante de uma inconstitucionalidade. Mas, nesse caso, não seria necessário suprimir ou alterar o texto do artigo 62 como um todo, do seu parágrafo único, dos seus incisos, não. Bastaria simplesmente o reconhecimento da inconstitucionalidade da palavra somente, com o propósito de que fosse lido o dispositivo. A fundação poderá constituir-se para fins de... E aí, ótimo, as omissões do legislador a gente acaba resolvendo graças a uma interpretação extensiva ou, por vezes, graças a uma analogia. De toda forma, o legislador não acaba sendo onisciente, mas nós não temos prejuízo, porque o rol estabelecido por ele não seria taxativo, seria exemplificativo. Sendo somente, aí estaríamos diante de um rol taxativo mesmo, diante das hipóteses, não se enquadrando, em linha de princípio, as portas estariam fechadas para o surgimento de uma nova fundação. Vamos ao artigo 63 do Código. O que diz essa disposição? Quando insuficientes para constituir a fundação, os bens a ela destinados serão, se de outro modo nos puser o instituidor, incorporados em outra fundação que se propõe a fim igual ou semelhante. O Estevam, diante desse cenário trágico da Covid, de 2020 e 2021, fica bastante melancólico, pensativo. E aí eu acabo sendo acometido de uma doença outra, mais fatal, e não vou perdurar muito tempo, aí eu resolvo, já que fico com essa perspectiva de uma morte breve, fico preocupado em fazer um testamento. E faço meu testamento e estabeleço que eu quero criar uma fundação para descobrir a cura da Covid. Olha que propósito nobre! Puxa vida, o Estevam, num momento que deveria estar egoísta, né, pensando em si mesmo, ao contrário, pensando nas outras pessoas, pensando na humanidade, na preservação da vida, enquanto sua vida se esvaía. Nossa, parabéns para o Estevam, vamos fazer um busto para ele. Mas, aberto o testamento, quanto que o Estevam deixou para a criação dessa fundação? R$5.000. Puxa, professor, mas eu não quero aqui espizinhar sua memória, mas R$5.000 não dá para descobrir a cura da Covid. Bom, mas para mim R$5.000 é muito? Sim, professor, pode ser bastante. No entanto, para descobrir a cura da Covid, é ingenuidade de sua parte, nós precisaríamos de uma importância um pouco maior. Só que agora o Estevam já morreu. Não existe a possibilidade de eu cutucá-lo e falar, ô, professor, larga de ser ingênuo, R$5.000 não dá para isso. O que a gente faz? Bom, a gente reverte automaticamente esse patrimônio, né, para essa quantidade de dinheiro, essa verba, para uma entidade de fins idênticos ou semelhantes, não é isso? Sim ou não? Não, professor, não. Olha lá o que está escrito na parte intermediária do artigo 63. Se de outro modo não dispuser o instituidor. Antes de mais nada, a gente vai olhar o testamento. Se no testamento o Estevam disser, olha, caso seja insuficiente esses R$5.000, essa dinheirama toda, para descobrir a cura da Covid, talvez a cura para outras doenças, aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos direcionar essa importância para os meus sucessores. Aí eu não quero criar fundação nenhuma. Nesse caso, a vontade do instituidor deve ser observada. Apenas e tão somente, se não existe um comando da autonomia privada, se não existe nenhuma espécie de instrução da parte do Estevam, é que realmente nós vamos aplicar essa norma cogente ou dispositiva. Essa norma dispositiva, redirecionando essa dotação para uma outra fundação dotada de fins idênticos ou semelhantes. De descoberta da cura da Covid ou da descoberta da cura de alguma doença, uma fundação voltada à preservação da saúde. Artigo 64. Constituída, atenção que essa palavra é fundamental, constituída a fundação por negócio jurídico entre vivos, bom, a gente não pode esquecer, né? A fundação ela pode ser gerada a partir de uma providência inicial constante de um testamento, aí a fundação constituída mortis causa, não é dessa que estamos a falar no 64, ou por meio de escritura pública que materializa uma doação em favor de uma fundação constituenda. Então, é dessa que se está falando no 64. Constituída a fundação por negócio jurídico entre vivos, o instituidor é obrigado a transferir-lhe a propriedade ou outro direito real sobre os bens dotados.
e se não fizer, serão registrados em nome dela por mandado judicial. Bom, aqui nós estamos diante de uma recalcitrância superveniente por parte do instituidor. No que diz respeito ao testamento, quando se descobre que ele quer criar uma fundação, tirando o testamento público, que pode ser conhecido a qualquer tempo, mas quando o testamento, você dá a ele uma maior atenção, ele acaba gerando efeitos por meio da abertura da sucessão, da morte do testador, não existe mais a possibilidade do sujeito se arrepender. Agora, no que diz respeito à fundação criada por meio de uma escritura pública de doação, aí nós veremos que o sujeito pode ter materializado a sua intenção de votar determinado patrimônio, parte do seu patrimônio a certos fins, elaborando os estatutos ou determinando que fulano de tal acabará elaborando esse estatuto. Muito que bem. E aí, como nós vimos, a dotação corresponde apenas tão somente à primeira etapa, né, nesse iter a ser observado para a constituição da fundação. Logo depois, é necessário que os estatutos sejam elaborados, precisam ser aprovados pela autoridade ministerial, e finalmente precisa haver o registro dos atos constitutivos. Não havendo registro, a fundação ainda não estará constituída. Bom, e nesse caso, havendo algum arrependimento por parte do instituidor antes do registro, haverá a possibilidade de se evitar que a fundação se constitua. Professor, mas e aí aquelas pessoas que pediram demissão dos seus empregos para trabalhar naquela fundação tão bonita, tão bela, pensada pelo fundador? Que sujeito mudou de intenções agora? E essas pessoas que acabaram sendo prejudicadas? Claro que, havendo uma demonstração de que houve comportamento abusivo, de que houve culpa, uma espécie de inobservância de dever de cuidado por parte do instituidor, que ele voltou atrás de maneira imotivada, claro que esses terceiros prejudicados poderão ser indenizados. No entanto, a fundação não se constituirá. Ele pode se arrepender até esse momento. Agora, depois de providenciado o registro, aí nós já estamos falando de uma fundação constituída. E uma vez constituída, o ato de dotação se torna absolutamente irrevogável. Professor, e os bens que podem ser afetados, podem ser afetos à consecução daquele propósito da fundação, serão bens móveis ou imóveis? Bom, podem ser móveis ou imóveis. O mais das vezes, nós vamos encontrar um patrimônio que precisa ser robusto. Então, pode ser um patrimônio imobiliário, ou pode ser um patrimônio mobiliário mais de vulto, né? Se for um patrimônio mobiliário, vocês já devem ter estudado com o professor Elcio, se não estudaram, eu vou estudar isso com ele em breve, e comigo também, na aula de número 11, os bens móveis se transferem por meio de uma espécie de ato chamado de tradição. Em direito romano se falava em traditio, né? E os bens imóveis, eles são transferidos por força de um registro. Na verdade, no direito romano se falava em emancipatio, res manspe, res nec manspe. A gente vai trabalhar isso na aula de número 11, é preciso que tenha um pouquinho de paciência. Mas, modernamente, nós não falamos em emancipatio, nós falaremos em registro. E se esse tal desse instituidor resolver se arrepender, se recusar à tradição ou se recusar ao registro? Bom, as providências serão tomadas graças a uma ação judicial que vai ser proposta pela fundação contra o seu próprio instituidor e buscando a condenação à transferência desses bens. E havendo resistência por parte do instituidor na transferência dos bens móveis ou imóveis, por meio da tradição, por meio do registro, haverá uma transferência, aqui se diz por mandado judicial. Bom, primeiro que não é o mandado, por meio de um registro imobiliário, ou por meio da apreensão dos bens móveis e transferência desses bens móveis à fundação constituída, né? É claro que instrumentada esta ordem para cumprimento da determinação judicial em um mandado. Mandado com D, não é mandato com T. Mandato com T é uma incumbência típica do direito privado e também do direito público. No direito privado, nós vamos verificar que, por exemplo, eu, Estevam, sendo contratado por um cliente no escritório de advocacia, entre mim e ele vai ser estabelecido um contrato de mandato, um contrato de incumbência. No âmbito do direito público, direito eleitoral, as autoridades investidas após uma eleição acabam exercitando as suas funções durante o período de seu mandato, de sua representação política. Mas mandado judicial é a ordem judicial referida obliquamente nesse artigo 64, tá bom? E, aliás,
eu posso não apenas conferir a propriedade de determinados bens para lastrear o surgimento de uma fundação, como um outro direito real. Pode ser, por exemplo, um direito real de usufruto. Vamos supor que o Estevão fosse um autor, um escritor muito famoso, e que vivesse do recebimento de royalties. Aí eu resolvo fazer com que os royalties da minha obra mais importante sejam direcionados para o custeio de uma fundação. Olha, o Estevão realmente hoje está muito generoso. Para a maior parte das obras, não. Eu acabo ainda as mantendo voltadas à satisfação das minhas necessidades pessoais. Mas a minha obra mais importante, inicial, simbólica da minha atuação, eu acabo voltando o resultado desses royalties ao desenvolvimento de uma fundação. Ah, então você cedeu, professor, os direitos patrimoniais para a fundação? Não, os direitos patrimoniais continuam comigo. Simplesmente eu atribuí à fundação o usufruto sobre esses direitos patrimoniais. É possível isso, professor? Claro que é possível. O usufruto retira ao titular de um direito de propriedade tão somente as prerrogativas de usar e de fruir. E o que mais interessa à fundação, para ela conseguir girar, né, são as receitas, são esses frutos, esses royalties, a fruição que desses direitos patrimoniais de autor se pode extrair. Então, não apenas o direito de propriedade, às vezes um direito real ou outro pode ser suficiente para que se constitua uma fundação. Muito embora, no mais das vezes, nós estejamos a falar na outorga de um direito de propriedade. Artigo 65. Aqueles a quem o instituidor cometer a aplicação do patrimônio, entendendo em ciência do encargo, formularão logo, de acordo com as suas bases, artigo 62, o estatuto da fundação projetada, submetendo, em seguida, a aprovação da autoridade competente com recurso ao juiz. Diz o parágrafo único. Se o estatuto não for elaborado no prazo assinado pelo instituidor, ou não havendo prazo, em 180 dias, a incumbência caberá ao Ministério Público. Bom, como eu disse a vocês, é possível, sim, que os estatutos, que o estatuto seja elaborado de mão própria, pelo próprio instituidor. No entanto, essa elaboração direta não acaba sendo a mais usual e nem mesmo a mais recomendável. Não é recomendável porque, muitas vezes, o instituidor não detém conhecimentos jurídicos para tanto, e ainda que detenha conhecimentos jurídicos, muitas vezes ele não tem o distanciamento necessário para a prática desse ato. Acaba, muitas vezes, confundindo questões fáticas com questões propriamente jurídicas, acaba confundindo a sua ordem de sentimentos com os interesses da fundação, e as coisas começam a andar mal, de maneira confusa, logo no princípio do desenvolvimento da atividade fundacional. Pelo menos é a minha posição pessoal. Embora seja possível ao profissional de direito advogar em causa própria, não me parece recomendável. Assim como o médico não deve se automedicar, ele deve consultar um colega, ainda que a sua patologia diga respeito à sua especialidade, porque ele não tem essa neutralidade, esse distanciamento que muitas vezes acaba fazendo com que a gente perca o senso de perspectiva, né, e realmente o distanciamento, nesse caso, acaba sendo muito positivo, a objetividade acaba sendo muito produtiva. De toda forma, pode o estatuto ser elaborado pelo próprio instituidor. Não sendo elaborado por ele, nós estaremos diante de estatuto fiduciário ou incumbido. E aí nós teremos uma pessoa de confiança do testador, que acabará tendo, ou do doador, né, no caso da instituição entre livros, que acabará tendo a incumbência, a missão de elaborar esse estatuto. O prazo estabelecido nas bases, no ato de dotação, deverá ser observado. Se for estabelecido o prazo de 10 dias, de 15 dias, de um mês, de 2 meses, de um ano, esse prazo deve ser escrupulosamente obedecido pelo incumbido. Caso nenhum número tenha sido indicado, se compreenderá, se subentenderá que esse prazo será de 180 dias. Escoado esse prazo e não tomadas providências, a competência, a atribuição, será automaticamente devolvida ao Ministério Público. E o Ministério Público acabará por elaborar esse estatuto. E por quê? Porque é o próprio Ministério Público que acabará fiscalizando a atividade da fundação, nós veremos isso no artigo imediato, e é o Ministério Público quem vai aprovar o estatuto elaborado pelo fiduciário, né? Nesse caso, não é vedado, ao contrário, poderia ser recomendado, que o instituidor cometa a elaboração do estatuto da fundação crianda ao próprio órgão ministerial.
Ah, então ele próprio vai elaborar o estatuto e vai fiscalizá-lo, vai verificar se está de acordo? Mais ou menos. O órgão, o Ministério Público, tem alguns princípios que o regem, dentre os quais o princípio da unidade, da indivisibilidade, e a instituição como um todo atua de maneira harmônica, ou pelo menos deveria atuar de maneira inteiramente harmônica. Mas nesse caso será um promotor de justiça, um representante do Ministério Público a elaborar o estatuto e outro a, eventualmente, aprová-lo ou sugerir modificações, com eventual recurso à autoridade judiciária, junto à qual oficie o órgão ministerial, em caso caso se compreenda que a recusa de aprovação acaba sendo imotivada ou pouco razoável. Bom, no que diz respeito ao artigo 66, se fala a respeito dessa veladura, desse velamento pelo Ministério Público a propósito do exercício das atividades das fundações. Está dito aqui: velará pelas fundações o Ministério Público do Estado onde situadas. Vocês vão estudar, provavelmente, Introdução ao Processo de Solução de Conflitos, ou então em Direito Constitucional, ou então em Teoria Geral do Direito Processual Civil, a estrutura do Poder Judiciário brasileiro. Então, vocês vão ver que o Poder Judiciário tem um órgão de cúpula, o STF, curiosamente, é a última instância para julgamento das causas concretas, mas também acaba exercendo a função de corte constitucional, e abaixo do STF nós vamos encontrar várias espécies de órgãos, né? Nós vamos encontrar a Justiça Eleitoral, e no órgão de cúpula seria o Tribunal Superior Eleitoral, nós vamos encontrar a Justiça Militar, onde encontraremos também no órgão de cúpula o Superior Tribunal Militar, a cabeça do funcionamento dessa justiça especial. Nós veremos também a existência de uma justiça do trabalho especializada, e o Tribunal Superior do Trabalho acabaria sendo o órgão de cúpula dessa justiça especial. Nós teríamos a justiça comum, que não é a justiça militar, não é eleitoral, não é do trabalho, tudo aquilo que não recai sobre uma dessas competências especiais acaba recaindo sobre a justiça comum. Isso é o órgão de cúpula, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, sediado em Brasília. Cuidado, não se confunde STJ com STF. O STF é o órgão de cúpula de todo o sistema judiciário, Supremo Tribunal Federal. Já o órgão de cúpula da Justiça Comum é o Superior Tribunal de Justiça. Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça. E abaixo do Superior Tribunal de Justiça, nós vamos ver que existe a justiça de primeira e segunda instância. Mas, no caso brasileiro, como nós não vivemos no Estado unitário, então haverá de um lado uma justiça federal, dividida em regiões, em 5 regiões, e de outro lado a justiça estadual, de cada uma das unidades da federação. E no âmbito de cada uma das unidades da federação, ou da Justiça Federal, nós vamos encontrar o Ministério Público que está lá a atuar, né? Então, o Ministério Público Federal da primeira, da segunda, da terceira, da quarta e da quinta região. Assim como existe o Tribunal Regional Federal da primeira, segunda, terceira, quarta e quinta região. Por exemplo, nós estamos na terceira região, que engloba os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. E a Justiça Estadual está segmentada, né, nas várias unidades da federação. E em cada unidade da federação nós vamos encontrar um Tribunal de Justiça, diferente do Tribunal Regional Federal. O Tribunal Regional Federal, aqui em São Paulo, fica, da terceira região, fica na Avenida Paulista. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo fica na Praça da Sé. É o órgão representativo da Justiça Paulista, da Justiça Bandeirante. Muito que bem. E junto ao Ministério Público, junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, oficia o Ministério Público Estadual, não o Ministério Público Federal. Este Ministério Público aqui, o Ministério Público Estadual, que tem a função de velar pelo funcionamento das fundações. Não é o Ministério Público Militar, não é o Ministério Público Eleitoral, não é o Ministério Público do Trabalho e tampouco o Ministério Público Federal. É o Ministério Público Estadual, da unidade da federação. Por isso, o parágrafo 1º diz: se funcionarem no Distrito Federal ou em território, caberá o encargo ao Ministério Público do Distrito Federal e territórios, na redação dada pela Lei 13.151/2015. Por quê? Porque antigamente
com base na redação originária do Código Civil de 2002, havia uma imprecisão, se dizia que era o Ministério Público Federal que velaria pelas fundações situadas no Distrito Federal e nos territórios. Isso estava errado, porque na organização do Poder Judiciário brasileiro, a competência para velamento das instituições fundacionais acaba sendo do Ministério Público das unidades da federação. Em se tratando de fundações situadas no Distrito Federal ou em territórios federais, aí falaríamos em Ministério Público do Distrito Federal e dos territórios, mas não do Ministério Público Federal. Então, a alteração do parágrafo 1º acabou sendo bastante positiva. E, de maneira muito interessante, diz o parágrafo 2º, se estenderem a atividade por mais de um estado, caberá o encargo em cada um deles ao respectivo Ministério Público. Vamos imaginar que a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, que faz um trabalho brilhante, eu sou suspeito para falar porque fui bolsista da FAPESP em iniciação científica, mas faz um trabalho brilhante. Às vezes as coisas andam um pouquinho devagar, porque se trata de uma fundação de direito público, da administração pública, mas também da administração indireta, mas que compõe a estrutura pública, está submetida a regras de direito público, então as coisas realmente às vezes não funcionam tão rapidamente quanto nós gostaríamos, mas ela desempenha um trabalho de estímulo à pesquisa verdadeiramente brilhante, e a pesquisa pode ser estimulada não apenas no estado de São Paulo, mas também em Minas Gerais. Então, se um projeto de pesquisa é desenvolvido em conjunto pela Universidade de São Paulo e pela Universidade Federal de Minas Gerais, acaba sendo aprovado e financiado pela FAPESP. Quem vai acompanhar a utilização desses dinheiros? Não apenas o Ministério Público do Estado de São Paulo, seria natural, né? O dinheiro está sendo gasto aqui pela USP, pela FAPESP, a atividade está sendo desenvolvida no Estado de São Paulo, mas também pela Universidade Federal de Minas Gerais. O Ministério Público de Minas Gerais pode acompanhar e monitorar o dispêndio desses dinheiros. Não, professor, mas a FAPESP está situada em São Paulo, não é a FAPEMIG, é a FAPESP. Eu sei, mas ainda assim, dinheiros de São Paulo estão sendo aplicados em Minas Gerais, e a atuação do Ministério Público de Minas Gerais não vai excluir a atuação concorrente do Ministério Público do Estado de São Paulo. Todos esses órgãos podem atuar de maneira concorrente e, quiçá, até mesmo de maneira convergente, de maneira sinérgica, com o propósito de que, efetivamente, se evite qualquer espécie de malversação de recursos públicos. O artigo 67 diz: para que se possa alterar o estatuto da fundação, é mister que a reforma. Aqui nós temos 3 requisitos, mas na verdade, a meu ver, são 4 os requisitos, sendo que um deles está subentendido. O primeiro requisito, que seja permitida a alteração do estatuto da fundação. Porque nós não podemos esquecer que, em algumas circunstâncias, o estatuto pode estar blindado, ou, por exemplo, alguma parte, algum trecho do estatuto que se pretende alterar, esteja blindado, né, petrificado, como se costuma falar em direito constitucional, né, as cláusulas pétreas explícitas do artigo 60, parágrafo 4º. Então, primeiro requisito explícito, além da admissibilidade da alteração. Inciso primeiro, seja deliberada por 2/3 dos competentes para gerir e representar a fundação. Não se trata de uma maioria simples, maioria dos presentes, não se trata de uma maioria absoluta, a maioria dos competentes para gerir e para representar a fundação. Não, se trata de uma maioria qualificada, 2/3 dos incumbidos da gestão e da representação da fundação. No caso, por exemplo, da existência de um conselho curador, eu vou analisar a quantidade de assentos desse conselho curador e 2/3 votando a favor de uma modificação estatutária, em linha de princípio ela estará aprovada automaticamente. Inciso segundo, não contraria ou desvirtue o fim desta. Aqui nós estamos diante de uma situação muito peculiar, porque em linha de tendência, antes dessa alteração no que diz respeito à desconsideração da personalidade jurídica que nós analisamos na semana passada, eu diria que qualquer espécie de mínimo distanciamento da atividade funcional com relação ao seu objeto poderia dar ensejo a um mal-entendido ou uma repreensão. No entanto, o que se percebe é que, realmente, em determinadas situações, é quase que imperativo que a fundação acabe desenvolvendo alguma atividade econômica paralela para que ela consiga custear o seu próprio funcionamento. Em alguns casos, não se trata de ampliação do objeto com a finalidade de que, com o objetivo de que o propósito inicial venha a ser desvirtuado. Não é isso. Para que as atividades educacionais
possam ser mantidas, possam ser preservadas, a fundação acaba precisando de outras receitas. E às vezes aquelas receitas originalmente estritas ao seu funcionamento acabam não sendo suficientes. Então, para afastar essa perspectiva de déficit, a fundação às vezes acaba encontrando outras oportunidades para oferir receitas. Não para redistribuir lucros para o instituidor, royalties, senão estaríamos diante de uma sociedade unipessoal travestida em fundação, não para distribuir participação nos lucros para os membros do Conselho Curador, não, simplesmente para que ela consiga pagar as suas próprias contas. E no final das contas, me perdoe o trocadilho, desenvolvendo a própria atividade finalística a qual ela está jungida. Então, em alguns casos, oportunidades acabarão surgindo, licenciamento de marcas, exploração de ativo intelectual, e em linha de princípio, haverá uma certa incompatibilidade entre o exercício dessas atividades paralelas, mas que não podem ser protagonistas, elas simplesmente são coadjuvantes e acabam viabilizando a entrada de recursos para a preservação do objetivo principal, que acaba sendo o objetivo educacional, né? Por exemplo, artístico, científico, sei lá. Mas essa atividade econômica paralela, desde que ela não acabe obscurecendo a finalidade principal, ela pode ser muito bem-vinda, inclusive para oferecer viabilidade financeira de longo prazo para a própria fundação. O indicado nesse caso é a alteração do seu objeto para que essa nova atividade venha instrumentalmente a ser compreendida e absorvida como uma atividade que possa ser desenvolvida pela fundação em caráter secundário. Mas não pode haver um desvirtuamento. Se em algum momento essa atividade paralela acabar prevalecendo sobre a atividade principal, aí realmente nós estaremos diante de um desvirtuamento e que acabará eventualmente sendo colidente com o objetivo do instituidor no momento em que criou a fundação. E aí essa alteração estatutária não será de se admitir. E, aliás, a gente não pode esquecer que essa alteração do estatuto precisa ser aprovada pelos órgãos internos, pelos 2/3 dos membros encarregados da gestão e da representação? Sim, mas depois a alteração precisa ser aprovada pelo Ministério Público, e em se tratando de dinheiros públicos, inclusive o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo vai monitorar essa espécie de alteração estatutária. Então, realmente, o sistema acaba se mostrando aqui bastante amarrado, né? Inciso terceiro, seja aprovado pelo órgão do Ministério Público no prazo máximo de 45 dias, fim do qual, no caso do Ministério Público a denegar, poderá o juiz supri-la a requerimento do interessado. Então, se houver inércia por parte do Ministério Público, durante o intervalo superior a 45 dias, se entenderá como tacitamente aprovada a questão, presumidamente aprovada a questão, a alteração, tacitamente não, presumidamente aprovada a questão, com a possibilidade de que o magistrado, então, considere imediatamente aprovada a alteração estatutária. Notem que uma espécie de relação de dependência, que a meu ver não justifica uma autonomia, ainda a fazer parte desta alteração, desse contexto, desse cenário de alteração estatutária, acaba surgindo o artigo 68 do Código Civil, com uma disposição que, a meu ver, deveria ser um parágrafo único do artigo 67, mas não uma disposição autônoma. Por isso, façam aqui a elisão e unam a interpretação do artigo 68 ao do artigo 67. Está dito. Quando a alteração, que alteração? A do artigo 67, não houver sido aprovada por votação unânime, os administradores da fundação, ao submeterem o estatuto ao órgão do Ministério Público, requererão que se dê ciência à minoria vencida para impugná-la, se quiser, em 10 dias. Aqui, nós estamos diante de uma regra que só se aplica no que diz respeito às alterações que não são aprovadas de maneira unânime. Ou seja, registram-se os nomes daqueles que deliberaram no sentido contrário. Eles acabarão sendo vencidos. Mas no momento em que os órgãos de administração dão ciência dessa espécie de alteração, dessa aprovação da alteração estatutária ao Ministério Público e pedem a aprovação do MP, devem, não é um ônus, não é uma faculdade, é um dever dos órgãos de administração, requerer ao Ministério Público que se dê ciência desse pedido de aprovação de alteração estatutária à minoria dissidente.
E aí o Ministério Público vai intimar a minoria dissidente, aqueles que votaram no sentido da negativa da alteração estatutária, dando-lhes a oportunidade de expor ao órgão ministerial as razões pelas quais eles discordaram dessa alteração. E estarão obrigados os representantes da minoria dissidente a expor porque que dissentiram? Não. É um ônus da parte deles. Por exemplo, eu, Estevão, acabei propondo uma ação contra uma determinada empresa e fui vencido. Puxa, eu tenho de recorrer agora, né? Que vergonha. Não, se eu quiser, e eu engulo o choro e falo, não, me conformei com a decisão, não vou recorrer. Eu não tenho o dever de recorrer, eu tenho o ônus de recorrer. Se eu quiser a melhora da minha situação, diante da situação primeira, né, da decisão desfavorável, aí eu preciso mexer meu corpinho, né, e interpor o recurso. É um imperativo do próprio interesse. A minoria não está obrigada a expor as razões pelas quais dissentiu da maioria. Às vezes uma questão interna, que não se quer externar para o conhecimento de terceiros, às vezes se trata de uma querela política, exclusivamente política, uma picuinha, e que realmente se mostra até mesmo injustificável, mas pelo menos a oportunidade de uma exposição das razões do dissenso deve ser proporcionada à minoria pelo Ministério Público no momento em que, antes da aprovação dos estatutos, a nova versão acaba sendo a ele submetida. O artigo 69, encerrando, né, a abordagem da fundação, diz: tornando-se ilícita, impossível ou inútil a finalidade que visa a fundação, ou vencido o prazo de sua existência, o órgão do Ministério Público ou qualquer interessado lhe promoverá a extinção, incorporando-se o seu patrimônio, salvo disposição em contrário no ato constitutivo, ou no estatuto, em outra fundação designada pelo juiz, que se proponha a fim igual ou semelhante. Bom, primeira coisa, nós estamos diante aqui de situações em que a fundação se extingue, e ela se extingue graças ao decurso do prazo, hipótese raríssima, criação de uma fundação para vigorar por prazo determinado, mas é possível. Sendo muito mais viável a extinção da fundação em virtude da impossibilidade, da inutilidade ou da ilicitude do objeto, mas não inutilidade, ilicitude e impossibilidade congênitas. Inutilidade, impossibilidade ou ilicitude supervenientes. Ou seja, o objeto da fundação, inicialmente, era possível, mas tornou impossível. Então, Estevão Carola criou uma determinada espécie de fundação que tinha como objetivo impedir a demonstração da inexistência de Deus. Aí vem um professor no curso de férias e prova em 2 lousas que Deus não existe. Pronto, acabou-se a fundação que o Estevão tinha criado, né? Agora o seu fim se tornou impossível, alguém demonstrou que Deus não existia. Segunda possibilidade, inutilidade superveniente. O Estevão criou uma fundação para descobrir a cura da Covid. É um sujeito lá na Índia, descobre a cura da Covid. Pronto, se tornou inútil a fundação criada pelo Estevão. E ótimo, né, que se tornou inútil, é sinal de que a cura da Covid foi descoberta. Terceiro cenário, ilicitude superveniente. O Estevão Carola, de mão cheia, né, logo que a Constituição de 88 foi promulgada, ele acabou defendendo, criou uma fundação para defender que o casamento deveria se dar única e exclusivamente entre pessoas de sexos diferentes. Bom, pois bem, mas agora o posicionamento do judiciário é absolutamente claro no sentido de que o casamento se admite não apenas entre pessoas de sexos diferentes, mas inclusive entre pessoas do mesmo sexo. Estamos diante de uma ilicitude superveniente daquele objeto. Nas 3 circunstâncias, a superveniência da ilicitude, da impossibilidade ou da inutilidade acarretaram uma possibilidade de extinção da fundação. Quem vai pleitear? Qualquer interessado ou mesmo o Ministério Público. E o que se fará com o patrimônio dessa fundação? O que estiver estabelecido nas bases do estatuto, nas bases da fundação, ou seja, no ato de dotação pelo instituidor. Ah, mas ele não previu isso. Então, aquilo que estiver firmado no estatuto. Mas o estatuto também foi omisso a esse respeito. Então, o magistrado vai designar uma entidade de fins idênticos ou semelhantes. Aí o meu aluno ontem me perguntou de maneira muito hábil, né? Pô, professor, mas se tornou inútil, né? Como é que eu vou direcionar para uma fundação de fins idênticos ou semelhantes? Para a área da saúde, por exemplo, né? A cura da Covid foi descoberta, no contexto, né, do exemplo que eu dei, mas outras doenças permanecem sem ter cura descoberta. E aí o magistrado, utilizando seu bom senso, acabará redirecionando esse patrimônio para uma entidade de fins idênticos ou semelhantes. E não havendo, subsidiariamente, aplica-se a hipótese do 61, parágrafo 2º,
a última regra das associações, devolvendo-se esse patrimônio à fazenda do Distrito Federal, dos estados ou da União, em se tratando de bens situados em território federal. Momentaneamente, nós não os temos, tá? Bom, com relação às fundações, era isso que eu gostaria de falar. Deixa eu verificar aqui se existe alguma pergunta. Tem, pergunta do Everton, um minutinho só. Aqui, o Gustavo, professor, o que tinha nesse inciso 10º do artigo 62 que foi vetado? Ih, agora eu tenho que pesquisar isso, viu, Everton? Eu não estou com esse inciso aqui na sua redação original. Deixa eu verificar. Não, também está como vetado aqui. Eu vou procurar e descobrir depois o que constava desse respectivo inciso e daí apresento a resposta a você. Também agora fiquei curioso, mas a memória acaba me traindo nesse particular. O Everton pergunta, bom dia, professor, 3 dúvidas. A União e os Estados podem criar uma fundação de direito privado? Podem. Podem criar, a União, os Estados e os municípios podem criar fundações de direito público e de direito privado. Ambas comporão a administração pública indireta. As fundações submetidas ao regime jurídico de direito público estarão a girar de acordo com as normas de direito administrativo, é o caso da FAPESP, salvo engano, e haverá fundações criadas com dinheiros públicos, mas que giram segundo o direito privado, é o caso da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e Televisão Educativas. 2, as empresas públicas e sociedades de economia mista podem criar fundação de direito privado? Acredito que não, porque realmente a ideia da sociedade de economia mista e das empresas públicas é desenvolver atividade lucrativa, né? Na verdade, desenvolve atividade industrial, uma atividade produtiva, uma atividade de circulação, mas com escopo concorrencial, e segundo um princípio chamado, salvo engano, de princípio da subsidiariedade. Sempre que a atuação privada, exclusivamente privada, não venha a ser suficiente para dar conta, por exemplo, de um determinado mercado. Então, concentrando seus esforços exclusivamente nesse propósito, talvez exista alguma sorte de superávit momentâneo e que justifique, talvez, a criação de uma fundação paralela, às vezes para amparar os funcionários ou os filhos dos funcionários, uma atividade beneficente, mas não é o propósito fundamental da empresa pública ou da sociedade de economia mista. Mas, naturalmente, não existe impedimento. De toda forma, não é o propósito da entidade. O propósito da entidade, da sociedade de economia mista e da empresa pública acaba sendo um propósito eminentemente lucrativo. Paralelamente, pode surgir uma finalidade paralela e, portanto, haverá esse esforço de descentralização. Tem uma terceira pergunta aqui do Everton. Esses artigos do Código Civil que aprendemos hoje se aplicam às fundações de direito público? Depende. Se forem as fundações criadas, que integram a administração pública, mas submetidas ao regime jurídico de direito público, não. Em se tratando das fundações criadas com dinheiros públicos, mas que se submetem ao regime jurídico de direito privado, sim. O problema é que as fundações que integram a administração direta, elas podem ser de uma espécie de cariz ou de outra. E aí, com relação àquelas que rodam, que giram de acordo com o direito público, haverá um regime jurídico propriamente administrativo, semelhante ao da administração direta, das pessoas políticas, e inclusive das autarquias, como a nossa faculdade, tá bom? A Laura, professor, pode-se dizer que as fundações adquirem... Sim, as fundações adquirem personalidade jurídica no momento do registro, em se tratando das fundações de direito privado. Artigo 45, providenciado o registro, elas adquirem personalidade jurídica. Professor, não consegui entender muito bem o artigo 66. Você consegue explicar de novo? Claro, Vitória. Na verdade, aqui o artigo 66 fala do velamento. Alguém precisa zelar, né? Alguém precisa fiscalizar, estar de olho se as fundações realmente vão, na sua dinâmica, na sua movimentação, atender aos objetivos estabelecidos pelo próprio instituidor. Se não haverá algum desvio, se não haverá alguma espécie de malbaratamento de recurso, e a finalidade principal do artigo 66 é cometer essa espécie de velamento, essa espécie de fiscalização ao Ministério Público. Então, o Ministério Público ele tem várias espécies de funções, né? Ele zela pelos interesses dos incapazes, ele acaba propondo as ações penais públicas incondicionadas, ele acaba tendo funções absolutamente nobres, mas uma delas, inclusive, é a de
velar, de acompanhar, de monitorar o bom desenvolvimento das atividades fundacionais. A grande questão é que o Ministério Público acaba sendo subdividido, né, no que diz respeito à sua organicidade, entre as várias espécies de justiças diante das quais ele oficia. Então, haverá um Ministério Público exclusivo da Justiça Eleitoral, um Ministério Público exclusivo da Justiça do Trabalho, um Ministério Público exclusivo da Justiça Militar, e haverá um Ministério Público comum, né, da União, um Ministério Público da Justiça Comum, e que tem o STJ no seu órgão de cúpula. Aí, nesse caso, nós teremos um Ministério Público Federal, que atuará junto à Justiça Federal, e um Ministério Público de cada unidade da federação, porque vivemos em um sistema federativo. Deferida ao Ministério Público de cada unidade da federação a fiscalização e o acompanhamento das fundações. Não ao Ministério Público Federal, não ao Ministério Público do Trabalho, não ao Ministério Público Eleitoral e não ao Ministério Público Militar. Então, aqui é o Ministério Público de cada unidade da federação que vai fiscalizar o bom funcionamento das fundações que estejam situadas nesse território. E se as fundações estenderem a sua atividade por mais de um território, por mais de uma unidade da federação, os vários ministérios públicos poderão atuar de maneira concorrente, e esperamos aqui que de maneira sinérgica. Espero que eu tenha respondido a sua dúvida, Vitória. Se não tiver respondido, por favor, tá? Cabe aqui mencionando. O Rafael, professor, inciso 2º, o inciso 10º do parágrafo único do artigo 62, habitação de interesse social. Rafael, agora eu fiquei absolutamente emocionado, eu deveria ter feito serviço e o Rafael aqui arrebentando a boca do balão. Excelente, então, deixa eu ver aqui a dúvida de quem que era, do Gustavo. Gustavo, já posso ser mandado embora, o Rafael fez o meu serviço no meu lugar, que vergonha, você deveria ter essa informação. Mas é que às vezes, né, a gente acaba pisando na bola. Não, o Gustavo já tinha visto. Valeu, Rafa, isso mesmo. Por que será que foi vetado? Bom, aí eu não sei, temos que acompanhar a tramitação dessa lei, que acabou gerando a regulamentação, a alteração da regulamentação do Código Civil, e lá na exposição de motivos, nos trabalhos preparatórios, há justificativa do porquê que o dispositivo foi vetado. Seria interessante, inclusive, a gente fazer a pesquisa. Está dito aqui pelo Rafael, da forma como previsto, o acréscimo poderia resultar na participação ampla de fundações do setor de habitação. Essa extensão ofenderia o princípio da isonomia tributária, distorceria a concorrência nesse segmento, ao permitir que fundações concorressem em ambiente assimétrico com empresas privadas submetidas a regime jurídico diverso. Realmente, olha, Gustavo, faço minhas as suas considerações. Estamos aqui diante de uma... Eu não quero imaginar a existência de um lobby, mas eu ontem mesmo conversava com os meus alunos de uma outra disciplina, né, do Octopus, Direitos da Personalidade, sobre o conflito entre o direito à liberdade de informação, liberdade de expressão, e o direito à intimidade, né? E há um enunciado, depois eu apresento isso a vocês, que não é o objetivo da nossa disciplina em Direitos da Personalidade, na aula de número 6, mas há um enunciado da Jornada do Direito Civil que diz que deveria haver um sopesamento, mas com uma leve tendência à liberdade de difusão da informação, sempre que a difusão da informação tivesse um caráter, né, biográfico, tivesse um caráter informativo e não comercial. O grande problema é que, muitas vezes, a informação e o intuito comercial acabam se baralhando. Às vezes de maneira absolutamente inaceitável, né? Outro dia eu liguei a televisão no sábado de manhã, acordei um pouquinho mais cedo, estava cuidando das coisas aqui de casa, e eu vi que tinha um programa na televisão em que o apresentador estava entrevistando um médico para falar a respeito da Covid. Não se fala em outra porra na vida, senão na Covid, né? O que a gente pode fazer para prevenir a Covid? Aí o médico: podemos utilizar alvejantes e não sei o que, era matéria paga. Então eu fiquei realmente bravo, porque deveria ser alguma coisa meramente informativa, né? E tinha um interesse comercial subjacente. Professor, mas tem que ser esperto para perceber o que é matéria paga. Bom, e agora eu não estou falando de nenhum jornal em particular, pode ser o jornal A, B ou C, mas vamos tomar, por exemplo, os jornais mais conhecidos, né? A maioria deles tem todos intervalo comercial. Puxa, professor, e qual é o problema? O problema é que os meus alunos,
Sofrem muito, mas eles conseguem acompanhar 1h40 de aula, 1h20 de aula, sem intervalos. Por quê? Porque são maratonistas? Não, porque, infelizmente, às vezes o assunto é chato mesmo, mas a gente consegue. Agora, o jornal, que fala de assuntos que nos interessam a todos. Eu preciso a cada 5 minutos fazer um intervalo para a pessoa respirar. É isso? Não. É porque tem um intuito comercial. A difusão daquelas informações, daquelas propagandas no meio da divulgação do noticiário. Não é à toa, não é que a pessoa pega um conjunto de cartões e fala, hoje nós temos 10 notícias para noticiar no jornal, na edição de hoje, vamos jogar para o alto e vamos ver qual vai ser a primeira notícia. Não! Existe uma ordem, um encadeamento, se deixa a notícia que vai chamar mais atenção do público para o final, numa estratégia que acaba sendo comercial. Então, é informativo? É, mas é comercial também? É. Então, aqui, faço minha a expressão do Gustavo, porque não sei até que ponto nós estamos diante de um veto que realmente se mostra razoável ou de um veto que caracterizaria a existência de um lobby. Bom, isso, Rafael fez tudo aqui, arrebentou a boca do balão. Hoje, Rafael, te devo uma participação aí na aula. Bom, não havendo outras dúvidas, meus caros, agradeço muito pela participação, fiquei feliz hoje, hein? A turma participou bastante. Na próxima semana, aliás, deixa eu avisar, olha, uma notícia boa. Encerramos hoje o primeiro livro da parte geral do Código Civil. Só faltam 2. E adianto, o segundo livro é rapidíssimo, né? A gente só analisa ao longo da aula de número 11. E além disso, não sei se vocês perceberam, mas exatamente agora nós atingimos a metade do nosso curso. Não, professor, é no final do semestre. Não, o primeiro semestre é um pouco mais longo do que o segundo semestre. O nosso curso é composto de 20 aulas, nós acabamos a 10ª aula neste momento. Então, a primeira metade do curso já foi. E eu digo a vocês que o final desse semestre, com a aula sobre bens, tende a ser tranquilo, tende a ser bastante agradável, aliás, porque na próxima aula eu vou examinar os artigos 70 a 103 do Código Civil, regras que já foram examinadas ou que talvez estejam sendo analisadas pelo professor Els, pelo professor Helmut. Então, res manspe, res nec manspe, eu vou analisar isso de uma maneira modernizada, né, coisas móveis e imóveis, coisas fungíveis e infungíveis, consumíveis e inconsumíveis, singulares, coletivas. É uma matéria muito tranquila, é complexo, mas não é difícil. E aí se prepare, porque no segundo semestre a coisa realmente vai demandar uma maior atenção. No segundo semestre a matéria me parece, já vou falar disso, Everton, a matéria me parece mais interessante no segundo semestre, mas ela acaba sendo uma matéria merecedora de uma atenção especial. O Everton pergunta, professor, já pensou como vai ser a segunda prova? Então, eu já pensei, mas nós vamos fazer uma reunião hoje, às 11 horas, o pessoal, eu não sei o que eles fazem, acho que eles odeiam o Estevão, eles falam, como eu posso fazer para foder o Estevão, para acabar com o Estevão? E o que acontece? Eles sempre marcam essas reuniões para a quinta-feira, eu tenho que ir ao médico algumas quintas-feiras, e a reunião, eu entro sempre no médico ao meio-dia, e aí eles marcam a reunião para as 11 horas, aí vem a professora Denise, Estevão, você pode participar de uma reunião às 11, ai, vai ser importante. Aí Denise, eu tenho que ir uma consulta médica, eu tenho que entrar ao meio-dia. Então eu vou participar dessa reunião às 11 quando ela começar. Ao meio-dia eu entro no médico, mas já pedi a professora Denise para me explicar depois o resultado que eles deliberarem. Vocês estão rindo, né? A Denise? Não, deixa eu explicar, vou aproveitar. Vamos aproveitar que está sendo gravado, né? Vai que eu morra, aí se eu morrer a gente divulga esse vídeo, tá bom? Deixa eu só uma coisa, Gustavo, professor, qual capítulo? O capítulo das sociedades está em que código? Não, está no Código Civil mesmo. No Código Civil, no livro de Direito Empresarial. É que eu não estou com o meu código aqui nesse momento, mas no livro de Direito de Empresa, a partir dos artigos 966, nós vamos encontrar o capítulo concernente às sociedades, tá bom? Mas isso vocês vão estudar com o professor de Direito Empresarial. A Denise, não apenas a Denise, viu? Vocês têm aula com o professor Luiz Guilherme? Vocês têm aula com o professor Marcelo Koch? Tem aula com a professora Denise? Então, um dia a gente pode fazer uma mesa redonda. Então, com todos eles? Então, nós podemos começar falando do bonde. Então, imaginem que existe um bonde e o maquinista esteja conduzindo o bonde.
e de repente ele tem que escolher se ele vai virar o bonde à direita para matar uma pessoa só, ou se ele seguirá em frente e matará todos os funcionários. Será uma escolha difícil? Ai, Marcelo, não me fala isso, eu fico tão nervosa, ai, que lindo isso, vou reprovar todo mundo, né, mas ai, que... E aí vem o Luiz Guilherme, se eu ganhasse R$1 por palavra que eu utilizo, ganharia um dinheirão no final da aula, não é isso? Igual o Luiz Guilherme vem. Hoje, nós vamos falar a respeito... Nossa senhora, professor, mas aí o Luiz Guilherme ganhasse R$1 por palavra e ganha pouquinho, né? Vocês são os caras de pau, viu? Olha, tenho certeza, vocês vão sentir falta, não digo de mim, mas dos professores do primeiro ano, são alguns daqueles que mais marcam a trajetória de vocês. A gente brinca, e eu adoro trabalhar com todos esses meus colegas, com o Serginho, com o Elcio, é uma maravilha. Espero que consiga trabalhar ainda bastante tempo aí na escola com todos os meus colegas. É uma imitação sempre muito carinhosa, né? Nunca com o intuito de ridicularização. Bom, brincadeiras à parte, por hoje é só. Nos vemos na próxima semana com a análise dos bens, e aí já em ritmo de conclusão do nosso segundo bimestre, primeiro semestre. E aí eu dou um retorno a vocês a propósito da avaliação, tá bom? Um grande abraço e até mais, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Tchau.